Eu tô aqui para falando de Cordélicos, uma animação brasileira que está chegando aqui nos cinemas. Tô com muita gente aqui, então vamos trazer todo mundo aqui para essa conversa. Primeiro, Marcelo Mansfield, uma honra estar falando com você. E você Obrigado. faz o vilão. Como é que é o convite de fazer um vilão de animação? Porque vilão de animação nós temos assim vários, tanto caricatos como mais vilanescos, né? Como é que se preparar para um vilão de animação? Olha, Obrigado por todos. primeiro que eles me convidaram, já está na cara que eles não vão muito com a minha cara, né? Porque dá o vilão. Começou tudo lá atrás, quando eu fui fazer o Amor Sem Medida, com o Leandro Hassum, Juliana Paz, depois a Lasanha Assassina, aí a série Cordélicos, aí o outro filme, Uma Advogada Brilhante, até que veio, antes da Advogada Brilhante já estava o projeto de fazer os Cordélicos, e daí a Ale falou para eu fazer o Cabra da Peste, que é o vilão. E eu fico muito emocionado porque o subtítulo do filme é a invenção, como foi A origem. criado É. A origem. a origem do Cabra da Peste. Eu gosto muito de como a coisa é feita. Você primeiro grava a voz, tem uma direção, o vilão é isso, é aquilo, aquilo outro. A gente grava a voz inteira e depois em cima é desenhado. E isso te dá uma certa liberdade, porque uma liberdade é ao mesmo tempo uma fantasia, porque você fala, como é que eles vão, né? Se eu falo, como é que eles vão desenhar isso? Então, é uma experiência muito legal. E uma coisa que a gente falou agora há pouco também, essa história de você ir para um estúdio pequenininho, aconchegante, com fone de ouvido, e soltar a tua voz, falar do jeito que você quiser, com a roupa do corpo, isso não tem preço. Eu acho que é uma liberdade monstruosa. E a gente foi muito livre para fazer isso, de criar, né, em cima do texto e tudo mais. A gente foi muito livre, então eu acho o Cabra da Peste um dos melhores momentos da minha carreira. E Falcão, você foi convidado para fazer um personagem especial, uma coisa meio mestre dos magos, meio que aparece, faz uma fala e some. Então, como é que você preparou para um personagem como esse? Você, com certeza, né? Você vai dublar, você já tem noção do que você está falando. Então, como é que se preparar para um personagem assim? Vai, solta e vocês viram aí, eu já fiz minha parte. Bom, eu venho me preparando desde a época do pré-natal, né? Já que o personagem sou eu mesmo, né? Mas, na verdade, eu não fui convidado, até onde eu sei, não fui convidado exatamente por causa do personagem. O personagem se criou, que eu fui convidado para dar um burilamento ali junto com o Felipe e a turma toda da 44, no roteiro. Eu era uma espécie de consultor de linguagem nordestina, mais centrada no semiárido cearense. Então, a partir dessas dicas que eu fui dando de gírias cearenses, de sotaques, etc., eu acho que o personagem foi se criando ali. E eu achei muito interessante, também, como o Marcelo achou, de eu falar antes do desenho ser feito, né? Porque eu achava que o desenho ia ser muito em cima da minha pessoa, falconética e cornífera, que o Brasil todo já conhece, né? Mas não, o desenho foi uma coisa mais no universo do cinema, de, do cinema até convencional de Hollywood, do Mestre dos Magos, aquele negócio todo, da Caverna do Dragão e tal. E foi muito legal. Eu me senti, depois de tudo, de toda a enturmação com o pessoal da 44, eu me senti muito bem em ir para o estúdio para colocar a voz, porque afinal de contas era a minha voz mesmo, não tinha muito o que fazer. Quem teve o que fazer mesmo foram os desenhistas para adaptar o personagem àquela voz, digamos assim, que tem só um canal, que eu tenho um canal queimado na voz, né? Então ficou legal. Eu achei o resultado muito bom. E trazendo o último convidado para essa mesa aqui, que é o Felipe. Felipe, assistindo o Cordélicos, há um cuidado muito com as vozes. Então, como é que foi esse processo de encontrar a voz de cada personagem, de você perceber, aqui funciona melhor isso, aqui funciona melhor aquilo, no nosso vilão esse tipo de voz funciona melhor. Você assistindo, você percebe que houve esse cuidado. Então, como é que foi esse processo? Cara, eu trabalho com a Lê desde há muito tempo, né? Então a gente já fez muitas séries juntos e eu sempre escrevo o roteiro, entro desde o conceito com ela, a criação, assim, de universo.
e depois escrevo os roteiros e sempre dublo alguma coisa, sempre faço voz original. Então tem um trabalho de muitos anos nessa criação de vozes originais para os personagens. E é uma coisa que desde os curtas lá que a gente fez antigamente, até quando a gente começou, por exemplo, a fazer o Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, que é uma série dela e tal, a gente sempre teve essa preocupação com o elenco, né? De vozes, assim, originais. É uma coisa que sempre foi muito forte, assim, por quem que pode ser essa voz? Precisa ser uma coisa assim, porque a Ale tem uma coisa de universo muito forte, assim. Então, quando a gente cria, ela vem com um conceito, por exemplo, o Osmar é um desenho que se passa numa mesa de café da manhã. Então, todos os personagens são pães, queijos, biscoitos e tal. Então, você tem um personagem que é um muffin e tal. Então, tem muita personalidade. O Cordélicos é esse desenho que se passa em dois tempos, assim. Ele tem um tempo ali no passado e na época do cangaço ali, nos anos 30, 20, 30 ali. E você tem um tempo futuro. Mas já tem um universo muito grande. Você tem o bar frequentado lá pela galera, lá pelos ETs, aquela coisa meio multiétnica, multiespacial, né? Tipo Star Trek, assim, Star Wars. Então você tem o bar lá, Cósmico e Damião, que é um ET de duas cabeças. Então tem um universo muito rico. Então esses personagens já têm uma vida muito grande quando a gente vai escrevendo e criando, assim. O Falcão participou muito também da criação ali dos Cordélicos no início com a gente, trazendo esse caldo cultural nordestino, da fala característica, de jargões. Então isso enriquece muito. Então a gente tem um cuidado muito grande, cara, de pensar nas vozes originais. Pô, tal pessoa, vamos chamar tal pessoa, acho que tem que ser tal pessoa. Então, na hora de fazer a série, que a gente fez um curta há muito tempo atrás, assim, dos Cordélicos e tal, Cinco Cabras e um Destino, foi o curta que depois virou um episódio da série. Mas na época da série, o Falcão, por exemplo, era um que a gente já falava assim, cara, o Falcão vai ter que estar com a gente, né, assim. É, E, por exemplo, no caso do Mansfield, assim, o vilão, o Cabra da Peste era esse vilão que tem uma empáfia, que tem uma pose, né? Que tem uma coisa meio dandy, né? Então, tipo assim, o Mansfield encaixa, que ele traz, ele falou que, por exemplo, a gente tem uma coisa do trabalho de corpo dentro do estúdio ali na hora de dublar, e o Mansfield falou, pô, eu só ficava indo pra frente e pra trás, assim. Então até isso entra, esses pequenos detalhes, assim, sabe, o Cabra tem assim, paf, então ele tem um jogo de corpo meio, sabe, aquela coisa meio assim. São coisas que você vai colocando assim no personagem, né? Então, é um cuidado muito grande. A gente sempre tem essa preocupação de chegar no nome certo pro projeto, chegar no nome certo pro personagem, assim, e dar um estofo já de um universo, de uma vida pregressa, de uma biografia para cada um, que quando os atores vão fazer a voz original, com a direção da Lei, às vezes eu dirijo também, eu dirigi alguns trechos da dublagem também. Aí isso vem à tona, né? O cara, a galera, o talento ali de voz se sente muito à vontade, sabe? Porque ele já conhece aquele personagem, a embocadura já tá muito para ele, assim, aí ele passa a viver aquilo, tem um rapport ali, um espelhamento que a pessoa passa a viver aquele personagem mesmo, assim, é uma coisa de você se transforma ali, você nem lembra, você tá, faz tatu que você tá pensando igual tatu que você, assim, entendeu? É uma coisa meio besta, assim. Enfim, e muito divertida. Felipe, minha última pergunta, agradecendo o tempo de todo mundo aqui. E você tem um filme que tem duas linhas temporais, né? Você tem ali o passado e o futuro. E como é que foi pensar nesses dois designs? Né? Você tem que colocar novos personagens, tem que colocar, os cenários mudam completamente. Então, como é que foi esse trabalho de bastidor? Pensar nesses dois tempos. Olha, a gente sempre tem uma brincadeira, assim, a Lê, desde que a gente fez o Nilbas dos Astronautas, que era uma série de sci-fi também, antigas e tal, quase todas as séries que a gente faz e animações, assim, sempre tem a Lê tem uma coisa com o tempo muito forte, assim, de brincar de looping temporal. Então, todo episódio, toda série que a gente faz, a gente sabe que vai ter algum episódio que a gente vai meter um looping temporal, assim. Então é uma coisa que a Lei já tem ela fala muito sobre, até os filmes que a gente fez, o Falcão, a gente fez um filme chamado O Amor Dá Trabalho, com o Leandro Hassum, Isso. Bruno Garcia também, e a Flávia Alessandra, que o Falcão participa. E esse filme já é um filme que também tem sempre tem a coisa do tempo. O tempo é uma ilusão dos mortais, o tempo não existe, o tempo não é uma linha reta, o tempo é uma linha curva. Então a gente está sempre brincando com isso, é um conceito que a gente sempre trouxe assim ao longo de todos os projetos, né? E dentro da série dos Cordélicos tem muito isso, que também, e claro, trabalhando as referências também, Caverna do Dragão, De Volta ao Futuro, né? Sempre tem essas referências também, de criar esse histórias que se passam em tempos diferentes, que pode ser que está num tempo paralelo, um universo paralelo e tal. Então a gente tem uma familiaridade com isso. Então
meio que, pô, a gente já meio sabe trabalhar esse conceito, não sabe? É claro que é complexo, né? É bem difícil de escrever. Esse roteiro aí, a Lê, eu colaborei nesse roteiro aí, mas o roteiro é da Lê, né? Aí eu tenho uma colaboração de roteiro, mas ela é mestra nesse negócio de looping temporal, assim. Porque você precisa encaixar várias coisas. Se tal pessoa falou isso daqui, então lá no futuro vai ter que falar isso aqui lá no passado, quando voltar vai ter que falar de novo e voltar aqui. É uma costura, sabe? É uma parada bem costurada mesmo, assim, sabe? Esse tipo de roteiro, assim, de looping temporal. Mas, como a gente sempre trabalha esse conceito, porque a gente gosta muito de debater isso aí, então eu acho que que tem uma certa facilidade, entre aspas, de fazer isso, mas depois a dificuldade é na hora de costurar tudo que você quer que aconteça, assim. Bom, gente, obrigado de novo pelo tempo de vocês, parabéns de novo pela animação, e você que está vendo essa entrevista, a crítica do Cordélio está aqui embaixo, se souber a opinião do Não Parece, Mas É Sério. Obrigado, gente.